Eu quero desde já esclarecer que esse vídeo não é um ataque ao calvinismo, não é um ataque aos calvinistas e não é um ataque a Calvino. Eu tenho muita admiração por Calvino e por diversos calvinistas. Minha tentativa aqui é apenas de explicar por que é que a igreja anglicana não é calvinista. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. E talvez esse vídeo, se você não é uma pessoa anglicana, talvez ele te ajude a entender melhor a igreja anglicana e talvez te ajude a entender também as várias possibilidades a respeito da doutrina da salvação. Eu acredito que a maneira como a igreja anglicana nos seus formulários trata essa questão é uma maneira mais bela e mais coerente do que aquilo que geralmente aparece no mundo evangélico. Então, a única coisa que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, vamos seguir em frente aqui. Quero deixar claro que o calvinismo não é só uma doutrina a respeito da salvação. Nesse vídeo nós vamos falar principalmente sobre salvação, mas o calvinismo não é só isso. Porque quando nós tocamos nos temas a respeito da salvação, como o calvinismo faz, a gente acaba tocando em outros assuntos também. A maioria das pessoas entram no calvinismo tratando da salvação, com respeito à salvação, mudam seu pensamento a respeito da salvação, mas o calvinismo não é só isso. E óbvio que qualquer pessoa que conhece a igreja anglicana sabe que a liturgia anglicana não é uma liturgia calvinista. Os calvinistas querem, desejam que tudo o que há no culto, todos os elementos do culto, eles fazem uma diferença entre elementos e circunstâncias às vezes, e eles querem que todos os elementos do culto sejam provados biblicamente. E a igreja anglicana não tem esse pensamento. A igreja anglicana não limita a liturgia àquilo que pode ser provado biblicamente. Ela, digamos assim, relaciona a sua doutrina a isso, a doutrina, mas não a liturgia do culto. As práticas anglicanas, elas vão além daquilo que a Bíblia explicitamente ou implicitamente ensina. Então, é muito claro que a igreja anglicana não é liturgicamente uma igreja calvinista. Essa ideia de que a liturgia deve estar adstrita, ligada àquilo que a Bíblia diretamente ensina, ou talvez indiretamente, é uma ideia que está lá em Calvino. Não é uma ideia só que os puritanos trouxeram depois, mas é uma ideia de Calvino. E por isso, os calvinistas puritanos ingleses sempre criticaram a igreja anglicana, porque consideravam que a reforma dela não era suficiente. Mas na realidade, a igreja anglicana não é assim porque ela não é calvinista. Então, o livro de oração comum encontrou muita resistência entre os puritanos, especialmente os puritanos que nesse primeiro momento estavam dentro da igreja da Inglaterra. Então, o livro de oração comum sempre teve diversos elementos e orações, inclusive doutrinas que os calvinistas consideravam inaceitáveis. Então, em 1595, o arcebispo Whitgift propôs os chamados artigos de Lambeth. Os artigos de Lambeth são artigos que trazem aquilo que nós consideramos como calvinismo moderado. Eles não são um calvinismo radical, mas eles são um calvinismo moderado. E a proposta é de que essa doutrina fosse aceita como doutrina oficial da Igreja da Inglaterra. E os 39 artigos que são a doutrina anglicana nunca abraçaram os artigos de Lambeth. Os artigos de Lambeth foram rejeitados. Então a igreja anglicana teve historicamente a oportunidade de se tornar uma igreja calvinista moderada. Mas essa oportunidade passou e a igreja anglicana não se tornou uma igreja calvinista moderada. Então, a esse respeito, vamos tratar aqui o que é que a doutrina anglicana propriamente ensina sobre esse assunto. Então, um lugar interessante para a gente iniciar é o artigo 17 dos 39 artigos de religião. E esse artigo 17 traz uma doutrina muito clara de que a nossa fé, aquilo que nós ensinamos a respeito da predestinação, da eleição, envolve uma ação divina de nos escolher antes da criação do mundo. Então a igreja anglicana, de maneira muito clara, ensina uma forma de predestinação. Isso está nos 39 artigos de religião, é a doutrina anglicana. Mas a igreja anglicana não associa a essa doutrina da predestinação diversos elementos interpretativos que são do calvinismo. Então, um exemplo disso é que os 39 artigos, quando falam dessa doutrina da eleição, não falam de uma predestinação à condenação, de uma predestinação ao inferno. Isso não é algo que não é contemplado pelos 39 artigos de religião e, portanto, não é contemplado pela doutrina anglicana. E uma coisa interessante sobre o artigo 17 é que a igreja anglicana ensina que deve existir um equilíbrio entre dois perigos. Um é o perigo do desespero, da pessoa que olha para a sua própria vida e se considera irredimível, impossível de ser salva.
Então esse é o desespero. E o segundo é o perigo da presunção, daquela pessoa que se considera eleita e por isso se considera que continuará salva independentemente do que fizer. Esse artigo 17 condena essas duas posições, tanto o desespero quanto a presunção. Então ninguém pode se presumir eleito e ninguém pode também se desesperar. A nossa posição deve ser um equilíbrio entre esses dois erros. Então, a Igreja Anglicana sobre isso ensina no artigo 10 que o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade natural não é suficiente para alcançar a salvação e ela não é suficiente sequer para se preparar para receber a graça. Então, a menos que ela seja preparada pela graça de Deus e posteriormente a graça coopere com o nosso livre-arbítrio, para nós a salvação é impossível. Então a salvação depende do começo ao fim da graça de Deus. Seja num primeiro momento a graça preparando a salvação, seja preparando o nosso livre-arbítrio, movendo o nosso livre-arbítrio na direção correta, e posteriormente uma cooperação entre o Espírito Santo e o nosso livre-arbítrio, entre a nossa capacidade natural. Isso é o que ensina o artigo 10 dos 39 artigos de religião, e é uma noção que procede diretamente de Santo Agostinho. Então, sobre isso, o bispo John Overall escreveu algo que eu considero muito correto, que nos atos da graça, o livre-arbítrio não é tirado, mas aperfeiçoado. Então a graça, ela não destrói o livre-arbítrio, ela não destrói a nossa natureza, ela eleva, ela aperfeiçoa o nosso livre-arbítrio. Sobre isso, uma diferença clara entre a posição anglicana e a posição calvinista é a de que a Igreja Anglicana ensina aquilo que ficou conhecido como redenção universal. Redenção universal não deve ser confundido com salvação universal. Aqui não é a ideia de que a Igreja Anglicana ensine oficialmente que todas as pessoas estão automaticamente salvas. Não é essa a ideia. A ideia é de que a obra realizada por Cristo redime toda a humanidade, ficando, claro, posteriormente a decidir quem será salvo e quem não. Né? Então é uma outra questão, mas o que se diz aqui é que a obra de Cristo é realizada por toda a humanidade. Então, a gente vê isso nos 39 artigos de religião em 4 lugares, pelo menos. No artigo 2º nós lemos que a obra de Cristo é não somente pela culpa original, mas por todos os pecados atuais dos homens. Artigo 2º. O artigo 31 vai além e diz que a oblação de Cristo, uma só vez realizada, é a perfeita redenção, propiciação e satisfação por todos os pecados do mundo inteiro, tanto originais como atuais. Veja, todos os pecados do mundo inteiro. O artigo ele é enfático em declarar que a obra de Cristo, o sacrifício dele, é realizado por todos os pecados do mundo inteiro. A gente vê a mesma doutrina no artigo 8 e também no artigo 15 dos 39 artigos de religião. Então é uma doutrina que atravessa os 39 artigos como algo muito consistente. O catecismo anglicano, que é um catecismo de confirmação, ou seja, um catecismo que é usado para a preparação para a confirmação, diz o seguinte, e a pessoa que faz, né, que responde ao catecismo, responde dizendo que crê em Deus Filho, que redimiu a mim e a toda a humanidade. Então, essa expressão toda a humanidade expressa algo que é justamente a redenção universal. A oração de consagração, oração muito famosa na liturgia anglicana, a oração eucarística, diz o seguinte: ó Deus, que deste teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte na cruz para a nossa redenção, que fez ali, por sua oblação única de si mesmo, uma vez oferecida, um completo, suficiente e perfeito sacrifício, oblação e satisfação pelos pecados do mundo inteiro. Então a doutrina anglicana ela é enfática em vários lugares na nossa liturgia e na nossa doutrina aparece essa designação da redenção como sendo pela humanidade inteira, toda a humanidade, e não apenas por um grupo de eleitos. Então a obra de Cristo tem como intenção a humanidade inteira. Ela foi realizada pela humanidade inteira. Óbvio que se você diz isso, você tem que tocar no assunto que é de qual é a natureza dessa obra de Cristo. Se é pela humanidade inteira, por que nem todos são salvos? Essa é uma pergunta importante. Mas é pela humanidade inteira. Então a doutrina anglicana não condiz com aquilo que no calvinismo posteriormente
foi chamado de expiação limitada. Então, no calvinismo existe essa noção de expiação limitada, que Cristo morreu apenas pelos eleitos. A igreja anglicana não ensina isso, ela ensina o contrário disso. E nesse processo, existe uma segunda diferença muito importante entre a doutrina anglicana e a doutrina calvinista, que diz respeito à queda da graça, à possibilidade de cair da graça. O artigo 16, ou seja, o artigo que precede o artigo 17, lembre, é o artigo que fala da predestinação. O artigo logo anterior, o artigo 16, ensina o seguinte, que os homens, após terem recebido o Espírito Santo, podem se afastar da graça recebida. Qual é a graça recebida? O Espírito Santo. Né? Ou seja, após terem recebido o Espírito Santo, podem se afastar da graça recebida e cair em pecado. Ou seja, os homens podem se afastar do Espírito Santo e pecar. E pela graça de Deus, eles podem se erguer novamente e emendar suas vidas. Veja que existem duas possibilidades aqui, colocadas pelo artigo 16. Após terem recebido o Espírito Santo, eles podem cair da graça, eles podem cair do Espírito Santo e pecar. E posteriormente, eles podem retornar. Então, duas posições são negadas aqui. Uma é a posição daqueles que dizem que é impossível cair do Espírito Santo. É impossível cair da graça recebida. A igreja anglicana ensina que é possível sim cair da graça, se afastar da graça. E aqui se nega também a posição daqueles que dizem que uma vez caiu, está perdido para sempre. Então a igreja anglicana ensina que esses que caíram podem retornar. Não se ensina que aqueles que caíram da graça automaticamente irão. Em algum momento, com certeza, eles voltarão. A igreja anglicana não ensina isso. A igreja anglicana ensina que esses que caíram podem retornar pela graça de Deus à salvação. Então, essa doutrina, essa maneira de ver a graça de Deus, essa maneira dinâmica de ver a graça de Deus é totalmente coerente com aquilo que a igreja anglicana ensina sobre os sacramentos, como meios de graça. Porque se eu entendo que os sacramentos são meios de graça, e eu entendo que os sacramentos são dados a pessoas que em algum momento se perdem, isso significa que eu só posso considerá-los como meios eficazes de graça se for possível cair da graça. Né? Então a maneira como a igreja anglicana vê os sacramentos é totalmente coerente com essa ideia de que é possível cair da graça de Deus. Veja, muitas crianças são batizadas, mas nem todas essas crianças perseveram no evangelho. Muitas em algum momento negam o evangelho, renegam a graça recebida, portanto caíram da graça. Então a única maneira coerente de associar a ideia anglicana de que os sacramentos salvam com a graça de Deus é entender que é possível cair definitivamente da graça. Então, a ideia da salvação sacramental, a ideia da regeneração batismal, que é ensinada nos 39 artigos de religião e é ensinada também na liturgia batismal anglicana, que é ensinada no catecismo também. O catecismo trata os sacramentos como necessários para a salvação. Então, se os sacramentos são necessários para a salvação, obviamente é possível cair da graça, porque nem todo mundo que recebe os sacramentos automaticamente está salvo. Então, sobre isso é importante dizer, quando a igreja anglicana no catecismo diz que os sacramentos são necessários para a salvação, ela não está falando só do batismo que é recebido uma vez, está falando da Eucaristia que é recebida várias vezes. Portanto, a salvação é algo que é recebido novamente, de novo, e portanto, se é algo que é recebido continuamente, ela pode ser perdida. Né? Então, a liturgia batismal anglicana diz o seguinte: pelo batismo do teu amado Filho Jesus Cristo no Jordão, tu santificaste a água para a lavagem mística do pecado. Essa é uma noção incompatível com a ideia calvinista de que é impossível cair da graça. A ideia da regeneração batismal não é uma ideia coerente com a ideia da perseverança dos santos. Alguns calvinistas, como o bispo John Davenant, tentaram conectar isso. E eu considero essas tentativas interessantes, e não cabe aqui a gente explicar os motivos, mas em alguns momentos elas falham em ser coerentes com o ensinamento bíblico. Pois bem, os sacramentos recebem o seu poder salvífico do sacrifício de Cristo. Portanto, se a gente pode dizer que as crianças que recebem o batismo são regeneradas, a gente pode e deve dizer que Cristo também morreu por pessoas que não são eleitas. Portanto, a salvação não pode estar limitada aos eleitos nesse sentido. A salvação ela é muito mais ampla do que apenas os eleitos. Que, óbvio, os eleitos irão até o fim e essas outras pessoas perderão a salvação em algum momento. Então, a salvação sacramental contradiz a perseverança dos santos, contradiz a expiação limitada aos eleitos, pois outras pessoas recebem os sacramentos validamente e recebem a graça
validamente, e também contradiz a irresistibilidade da graça. Embora, óbvio, nem todos os calvinistas tenham a esse respeito uma noção de irresistibilidade absoluta. Alguns calvinistas tratam a irresistibilidade da graça num sentido mais processual. Alguns calvinistas dizem que a graça pode sim ser resistida em alguns momentos. Pois bem, aqui a Igreja Anglicana claramente ensina que a graça é resistível, porque existem pessoas que recebem a graça durante um tempo e depois caem dela, ou que resistem à graça no momento em que ela é oferecida. Hugh Latimer escreveu o seguinte, num sermão sobre a epístola do primeiro domingo do Advento. Depois a gente vai retornar ao primeiro domingo do Advento, falando de salvação também, mas nesse sermão, ele fala da possibilidade da perda da salvação, e é importante entender que ele foi um dos mártires anglicanos, inclusive. Foi um reformador muito importante e muito próximo, inclusive de Thomas Cranmer. Ele diz o seguinte: então essas pessoas que ainda não vieram a Cristo, ou se vieram a Cristo, caíram novamente dele, e assim perderam sua justificação, assim como há muitos de nós que, quando caímos voluntariamente no pecado contra a consciência, perdemos o favor de Deus, nossa salvação e, finalmente, o Espírito Santo. E aí ele segue o sermão. Veja, perda de salvação, perda de justificação, perda do Espírito Santo, perda do favor de Deus. Ou seja, é possível uma queda tão profunda que nós percamos todos os dons que nós recebemos. Portanto, ele ensinava a perda da salvação explicitamente. No sermão do terceiro domingo, depois da Epifania, ele diz o seguinte: primeiro podemos saber que podemos estar no livro no momento e no outro momento sair dele. No momento você está escrito no livro da vida e no outro momento sai dele. Seu nome é tirado do livro da vida, segundo o bispo. Como parece ser com Davi, que foi escrito no livro da vida, mas quando pecou, naquele momento ele ficou fora do livro do favor de Deus, até que se arrependeu e se entristeceu por suas faltas. Assim podemos estar no livro uma vez e em seguida, quando esquecemos de Deus e de sua palavra e agimos impiamente, saímos do livro. Isso é, saímos de Cristo, que é o livro. Ou seja, ele interpreta aqui o livro da vida, que aparece no livro de Apocalipse e em outros lugares, como sendo incluindo essa possibilidade de perda da salvação, de sair de Cristo, de se afastar de Cristo. E do retorno também. E é interessante como ele trata essa possibilidade. Não é apenas pela perda da fé, mas pelo pecado, né? Quando agimos impiamente. Ou seja, a possibilidade de perda da salvação pelo seu pecado. O livro de homilias, que tem inclusive uma importância maior do que as homilias do bispo Hugh, inclui uma homilia, um sermão, cujo tema é justamente a perda da salvação. O nome desse sermão é On Declining from God. É um sermão sobre cair de Deus, né? Se afastar de Deus. E aí esse sermão, que é um sermão oficial da Igreja Anglicana, inclusive na época em que esse sermão foi publicado, ele devia ser lido em todas as igrejas. Esse sermão trata da possibilidade da perda da salvação. E cito aqui um trecho dele importante. Pois se Deus mostrou a todos os que creem verdadeiramente em seu evangelho, creem verdadeiramente em seu evangelho. Não estamos falando de falsos crentes aqui, não. O sermão diz, pessoas que verdadeiramente creram no seu evangelho. Se Deus mostrou a essas pessoas sua face de misericórdia em Jesus Cristo, que ilumina seus corações, para que eles, se observarem como devem, sejam transformados em sua imagem, ou seja, Deus trouxe essas pessoas à verdadeira fé, mostrou a elas misericórdia, trouxe transformação de maneira que elas sejam transformadas na imagem divina, sejam feitos participantes da luz celeste e do seu Espírito Santo, e sejam conformados a ele em toda a bondade exigida dos seus filhos. Então, se posteriormente, depois de todo esse processo de salvação para pessoas que creram verdadeiramente no Evangelho, se posteriormente eles negligenciam tais coisas, se forem ingratos a ele, se não ordenarem suas vidas de acordo com seu exemplo e doutrina, ou seja, pecado, e ao anúncio da sua glória, ele lhes tirará o seu reino, a sua santa palavra, pela qual ele reinaria neles, por eles não trazerem o fruto que deles ele buscava. Ou seja, eles perdem a salvação.
Então, em tudo isso, nós vemos uma noção de cooperação com a graça de Deus. Os 39 artigos que nós já mencionamos, o artigo 10 particularmente menciona essa cooperação, e essa cooperação, essa ideia vem de Santo Agostinho de Hipona. Então, para coroar essa noção de cooperação com a graça de Deus, a gente pode ler, por exemplo, a coleta, a oração do primeiro domingo do Advento. Como eu disse novamente, primeiro domingo do Advento, que diz: Deus onipotente, dá-nos a graça de rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz, durante esta vida mortal, em que teu Filho Jesus Cristo, com grande humildade, veio visitar-nos, a fim de que, no último dia, quando ele vier em sua gloriosa majestade, para julgar os vivos e os mortos, ressuscitemos para a vida imortal, mediante Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Então, essa oração, ela trata a salvação como um processo que envolve despir-nos, rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz. Ou seja, o que nós pedimos nessa oração é: Senhor, transforma-me. Estamos falando aqui de pessoas crentes, cristãos, estão pedindo a Deus: Senhor, transforma-me. Para quê? Com que propósito? Para que quando ele vier, eu ressuscite para a vida imortal. Ou seja, essa coleta do primeiro domingo do Advento, assim como diversas outras, presume a ideia de que pessoas que têm a fé verdadeira hoje precisam pedir por salvação. De que elas ainda não têm toda a salvação de que precisam. De que elas precisam pedir para que Deus as transforme, para que elas alcancem a salvação. Então, a salvação é algo que nós já recebemos, mas ela também é algo que nós ainda desejamos alcançar. E por isso existe uma noção aqui de dupla justificação. Então, a esse respeito, a gente poderia dizer muitas outras coisas, mas eu quero trazer uma orientação para pessoas que estão considerando a possibilidade de se tornarem anglicanas. O que eu diria para essas pessoas é que não pensem na igreja anglicana como um lugar no qual você possa realizar ou encontrar espaços para o seu calvinismo ou para o seu arminianismo. A igreja anglicana, ela tem essa doutrina que eu mencionei e ela tem espaço para que essa doutrina seja interpretada de maneiras um pouco diferentes. Isso é natural. Mas nós não devemos procurar na igreja um espaço no qual a nossa doutrina cabe ou não. Nós devemos ver na igreja anglicana, igreja, portanto um lugar onde nós vamos não para realizar a nossa doutrina, nossa teologia prévia, mas para aprender. E por isso, qualquer pessoa que considere a possibilidade de se tornar anglicana deve vir na igreja anglicana, justamente um lugar onde você pode aprender. E aprender significa também corrigir os nossos pensamentos. Portanto, é importante dizer que na igreja anglicana esse tema da predestinação, da salvação, nesses assuntos que nós tratamos aqui, especialmente o assunto da predestinação, não é um tema principal. Então não é um tema que nós anglicanos estamos o tempo todo debatendo. Não é. Em outros lugares isso é muito mais importante. E a igreja anglicana tem muito maior flexibilidade nesse assunto. Mas é importante entender. Não procure na igreja um lugar para você realizar a sua teologia. Procure um lugar onde você pode aprender. Que o Senhor nos conceda a graça de sempre aprender do seu evangelho a partir da Escritura Sagrada e da riqueza da tradição da igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.